Was geht ab, Alphas? Espero que vocês sejam bem. Hoje é meu dia 19 de NoFap. Indo super bem, pequeno relato dos últimos dias. Eu tive de vez em quando algumas flatlines temporárias, mas nesse instante, pessoal, quero enfatizar a importância de não cair muito nessa vibe de flatlines. A gente de vez em quando sente assim um declínio energético, mas é perigoso ficar pensando, putz, eu estou numa flatline e será que esse benefício sumiu? Será que eu ainda estou sentindo isso? Se vocês começam a pensar demais, vocês entram na sua cabeça, e isso é perigoso porque vocês não estão presentes. Se vocês leram o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, que é em português, ou The Power of Now, coisa mais preciosa e valiosa durante essa vida é viver no presente. Significa estar conectado, estar em sincronia com o seu corpo. Então, quando vocês percebem durante o dia a dia que vocês estão pensando demais, se concentra na sua respiração. Existem várias técnicas, mas a respiração é mais eficaz e vocês vão estar mais presentes. Mas apesar disso, eu diria que 95% do tempo consegui realmente ficar presente, me sentindo bem, como atualmente. Agora eu estou num estado, cara, que eu simplesmente gosto. Estou me sentindo poderoso, masculino. A minha voz é profunda, tem poder, eu consigo influenciar, impactar opiniões de outras pessoas. A resistência interna sumiu. Quando eu preciso fazer uma coisa, eu reconheço que isso vai me trazer benefícios imediato e a longo prazo. Eu tomo decisões mais conscientes. Além disso, essa autoconfiança está me trazendo credibilidade e elogios de outras pessoas. Bom, galera, isso a respeito do relato. Hoje eu quero falar sobre a energia Kundalini, a secreção sagrada. Eu peguei as informações do livro The Science of the Secret Secretion. Esse livro não existe em português, porém eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver interesse em comprar o livro em inglês, eu absolutamente recomendo. Informações que esse autor dá são extraordinárias. Vocês não vão achar essas informações em nenhum canal brasileiro, eu já pesquisei. Portanto, vocês podem considerar esse conteúdo um conteúdo exclusivo que vocês só vão achar aqui. Mas o que é a secreção sagrada? A secreção sagrada é um conceito do cristianismo que também tem raízes no hinduísmo. No hinduísmo eles chamam essa energia de Kundalini. E vocês vão perceber através desses trechos que eu vou ler para vocês que está diretamente relacionado a NoFap e a lei da atração. O autor começa falando: como tudo no mundo é energia, uma construção das nossas próprias crenças, é essencial que nós desenvolvemos nossa própria consciência para aproveitar o campo energético ao nosso redor o máximo possível. Isso é feito por meio do desenvolvimento de habilidades superiores, uma mente estimulada e uma existência merecida. Existem inúmeras maneiras para capacitar isso, como por exemplo seguir o discípulo da lei da atração, consumir uma dieta natural ou meditação regular. Uma metodologia ganhando em popularidade é a preservação da secreção sagrada. A secreção sagrada é o termo dado ao fluido rico que sobe e desce ao longo do sistema nervoso. É um bálsamo interno que umidifica nossa glândula pineal, a parte do cérebro que conecta o nosso ser físico ao plano não físico. Utilizando o conhecimento sobre biologia e alquimia, nós conseguimos aumentar o poder dessa secreção assim que sua energia engole o cérebro. Portanto, a nossa comunicação com o campo da energia universal, providenciando ao óleo um ambiente em qual ele consegue ser preservado até prosperar. A secreção sagrada é um meio de alquimia interna. É o processo gerado pelo corpo biológico como resposta a interferências astronômicas para liberar produtos químicos naturais que são carregados e alterados para providenciar ao indivíduo uma reação aumentada, uma habilidade de detectar outros planos de campos energéticos que normalmente estariam fora de nossa percepção. A preservação da secreção sagrada é uma prática espiritual que foi registrada ao longo da história. Provavelmente não será uma surpresa para você que há evidências comprovando que seres humanos históricos eram muito mais conscientes 6.000 anos atrás, antes da introdução de TVs e computadores. Naquela época, o nosso principal meio de comunicação era através de ESP, que significa Extrasensory Perception, interpretação de vibrações, clarividência e telepatia, assim como a maioria dos seres vivos possuem hoje. Dentro do nosso cérebro há uma camada fina contendo estruturas neurológicas, a matéria cinzenta, que está conectada à parte debaixo do córtex frontal, do centro do cérebro. Essa parte é chamada de claustro.
Cientistas descrevem a função do claustro como enigmático, ou seja, difícil de entender e misterioso. É interessante notar que o claustro de fato tem a maior quantidade de neurônios no cérebro inteiro e mesmo assim cientistas ainda não entendem sua função e suas características. Eu achei isso realmente interessante. Pesquisas mostram que o claustro recebe entradas de quase todas as regiões cerebrais do córtex e projeta de volta para todas as regiões. A mesma investigação sobre o claustro também especula que o claustro tem uma correlação à consciência. O papel do claustro na secreção sagrada para muitos também é entendido como o verdadeiro significado do Papai Noel, em inglês Santa Claus, que traz presentes do Polo Norte, descendo a chaminé para depois subir novamente. O Jim Carrey deu entrevistas falando sobre exatamente a mesma coisa. So this substance comes from your medulla, makes the trip down your spine to your sacrum, which is Quick, get a dictionary. Christ coming down into human form. Yeah. And if you don't squander that essence, that sexual essence, it ascends again and goes back up to heaven. It's also the story of Santa Claus. Why he comes down the chimney is because this juice or this whatever substance actually passes what's called the claustrum. Explicando a metáfora do Papai Noel em inglês Santa Claus, claus significando claustrum ou claustro em português, é no próprio claustro onde o processo da secreção começa. Na ciência, essa secreção é chamada de líquido cefalorraquidiano. Como esse termo é um pouco complicado, vou utilizar o termo em inglês CSF, que significa Cerebral Spinal Fluid. A composição de CSF é dependente da atividade de tecido cerebral circundante. Cientistas afirmam que as três funções principais do CSF é proteger o cérebro e a medula de traumas, providenciando nutrientes ao sistema nervoso e removendo subprodutos inúteis do metabolismo cerebral. O claustro passa a secreção para a glândula pineal, que adiciona melatonina ao fluido. Essa secreção desce a coluna e suas 33 vértebras pela píngala, que é um nervo, conectado à glândula pineal, e pelo nervo ida, conectado à hipófise. Interessante saber que os nervos ida e píngala são diretamente relacionados à energia Kundalini. No hinduísmo eles falam muito de ida e píngala como energia do pai e energia da mãe, que como conjunto formam a vida. Esses nervos também são conhecidos como Kundalini e se estende a coluna inteira. Eles se encontram no sacro triangular, no final da 33ª vértebra. O sacro é um vertebrato de 5 ossos, fundido com fibras nervosas, conhecido como plexo sacral. Nesse ponto, aproximadamente 1/3 de CSF sai desse fluxo via vasos espinhais e 1/3 via linfáticos nasais, deixando somente 1/3 para ser reabsorvido pelo sistema venoso. Finalmente, esse fluido é recirculado para cima da coluna através da bomba sacral, uma moção regular rítmica entre o occipital e o sacro. É aqui onde começa a sua jornada de regresso, como o Cristo ascendendo novamente, aumentando em vibração durante a ascensão pela coluna por intermédio de ventrículos e na direção da medula e tronco encefálico, até atingir o nervo pneumogástrico. A vibração do óleo é aumentada aqui antes de penetrar o hipotálamo. Depois de cerca de 2 dias e meio, uma vez que o óleo deixa o hipotálamo, desencadeado pela energia lunar e afastando-se de sua energia solar biorrítmica, o óleo ascende para os reservatórios, que ficam ao lado da medula oblonga, a matéria cinzenta do cérebro superior. Vibra mais forte e mais rapidamente quando bastante do óleo volta e unge a hipófise e glândula pineal, ampliando os poderes alquímicos de eletromagnetismo cerebral. Quando a substância, preservado e guardado por um corpo alcalino, retorna às glândulas, o DMT aumenta até o ponto no qual seus sensos são surpreendidos. Conforme essa substância é reabsorvida novamente dentro das veias, novo sangue é produzido e células cerebrais dormentes reativadas ou despertadas pela potência elevada do CSF, quimicamente carregado. Extremamente interessante que o DMT aumenta ao longo desse processo, e isso talvez é responsável pela geração de estados de consciências elevadas, mas vamos continuar lendo.
Adicionalmente, o fluxo do CSF abre o portão do tálamo. Eu não achei a tradução correta, em inglês seria thalamic gate, possibilitando assim a movimentação da energia pelo tálamo e acesso ao sistema de ativação reticular. Extremamente interessante também, porque é essa a parte física que é responsável pela lei da atração. Quando você estiver na rua na próxima vez, põe a afirmação na sua mente que você somente vai prestar atenção em carros vermelhos. Você vai perceber que de fato você só vai enxergar os carros vermelhos. Você ativou o seu sistema de ativação reticular. É esse sistema que é responsável pelos nossos níveis de vigília e experiências de estados conscientes elevados. Nesse ponto você realinha a química natural do corpo e todas as nossas milhões de células cerebrais são ativadas. Isso estimula o neocórtex, que em torno vibra em frequências cerebrais elevadas. Agora estamos operando num nível superior. A secreção sagrada dá a utilização absoluta da mente, ativando a glândula pineal, se ela for decalcificada, que em torno ativa o verdadeiro caráter espiritual e reconecta a pessoa física com a energia universal. Você vai ver sincronicidades e entender elas como um sinal que você está no caminho certo. Por conta dessa intuição elevada, confia as mensagens que recebes e os seus primeiros pensamentos e instintos. Resumido, a secreção sagrada é o nome dado à descrição científica da liberação de DMT e a descrição espiritual da história de Jesus Cristo. Uma coisa que eu achei interessante é que o autor menciona as sincronicidades, uma coisa que sempre acontece comigo a partir de 14 dias e diante. Galera, eu quero saber de vocês. Acontece com vocês também? Porque para mim acontece toda vez, é uma coisa absurda. Toda vez quando eu olho no relógio, eu vejo números repetitivos, 10 e 10, 12 e 12, 14 e 14. Pessoas mandando mensagens para você depois de você ter visualizado essas pessoas na sua mente. E outras coincidências que na verdade estão fora do normal, por isso sincronicidade. E li alguns estudos de Carl Gustav Jung, ele define isso como um evento que não pode ser chamado de coincidência, já que está fora do ordinário. Deixa aqui um comentário, isso realmente me interessa. Obviamente estamos muito distante de um futuro onde a ciência consegue explicar todos os benefícios e superpoderes de NoFap por um ponto de vista científico. Por hoje é isso, pessoal. Por favor, deixa um like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você quiser mais conteúdo literário sobre NoFap e lei da atração, etc. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.